Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil desta terça-feira, dia 28 de março. Para começar essa edição, vamos falar de um dado preocupante. Só no primeiro semestre de 2022, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Foram 699 feminicídios, um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Só que dentro desse crescimento, de acordo com a organização Anistia Internacional, a maioria das vítimas de feminicídio foram mulheres negras. No Brasil, um dos destaques é o aumento da violência de gênero. A escalada da violência contra a mulher negra em todo o Brasil é um dos alertas contidos no novo relatório da organização, que divulgou o documento anual com dados sobre a situação dos direitos humanos em mais de 150 países, onde reúne dados de diferentes fontes sobre assuntos ligados aos direitos humanos e nos números de Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a Coordenadoria do Centro de Defesa pela Vida, esse crime de ódio e desprezo vem crescendo e se agravando ano após ano. O mesmo relatório apontou que 62% das mulheres vítimas de feminicídios no país são negras. E a violação aos direitos humanos da população negra, sejam mulheres ou homens, apareceu ainda em outros pontos do relatório da Anistia Internacional, pois é a que mais morre em confrontos com a polícia e a mais afetada por eventos climáticos extremos. E olha só, as fake news envolvendo a vacina contra a Covid-19 voltaram a circular nas redes sociais e aplicativos de mensagens. De acordo com o levantamento realizado pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essas notícias falsas têm se espalhado pelas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram de forma generalizada. As narrativas enganosas sobre supostos efeitos colaterais e imunidade natural teve um aumento significativo desde o início da campanha de vacinação no Brasil, sendo o Twitter a rede social onde mais se dissemina esse tipo de desinformação. Lá são publicadas informações falsas sobre a eficácia e segurança das vacinas. Grupos e canais no Telegram divulgam serviços de falsificação de comprovantes de vacinação e informações enganosas sobre a eficácia das doses. Não compartilhe esse tipo de notícia e você ainda pode denunciar. Ainda sobre a vacina da Covid, depois de um mês de campanha, de cada 4 idosos, somente um com mais de 70 anos tomou o reforço com um imunizante bivalente contra a doença. E a cobertura nos grupos prioritários está abaixo de 20%. Passado um mês desde que o Ministério da Saúde começou a campanha de vacinação contra a Covid, com a bivalente em grupos mais vulneráveis, apenas um em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou o imunizante até agora. Os aptos para essa imunização devem ter o esquema vacinal completo, com pelo menos 2 doses da vacina monovalente, sendo que a última deve ter sido aplicada com um intervalo mínimo de 4 meses. Além dos idosos, foram chamados na primeira leva os imunocomprometidos, residentes e funcionários de lares de longa permanência, indígenas, população ribeirinha e quilombola. Em relação aos idosos com mais de 70 anos, o governo estima que 14 milhões de pessoas possam receber a vacina bivalente, mas até agora somente 3 milhões e 300 mil procuraram os postos de saúde. As coberturas estão baixas também para os demais grupos convocados. Entre os imunocomprometidos, 11,9% tomaram a vacina bivalente. O patamar é semelhante ao dos residentes em lares de longa permanência, como asilos e casas de repouso, que ficou em 11,2%. No total, a primeira fase da vacinação tem como alvo 18 milhões e 700 mil pessoas dos grupos prioritários. Desse total, apenas 3 milhões e 600 mil tomaram o reforço com a vacina bivalente. Nos últimos 12 meses, foram registradas mais de 28 mil mortes por Covid no Brasil. E desse total, 24 mil foram idosos com mais de 60 anos. O IPE aumentou hoje a projeção para os preços deste ano. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, a inflação até dezembro deverá ficar em 5,6%, quase um ponto percentual acima da estimativa de dezembro do ano passado. O que superou as expectativas foram os preços dos planos de saúde, combustíveis e mensalidades escolares. A boa notícia para o consumidor é que os alimentos devem subir menos este ano.
E olha só, no ano passado o setor de alimentação liderou o ranking sobre criação de empresas. Foram abertas mais de 1.000 por dia útil, motivadas pelo retorno financeiro rápido e baixo investimento. Segundo o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, de janeiro a dezembro, o país ganhou 278 mil novos estabelecimentos voltados à alimentação. Foram mais de 1.100 por dia. Segundo os economistas da Serasa, é fácil explicar tanta procura pelo setor de serviços, que lidera com folga a abertura de novas empresas em um ranking que também tem comércio, indústria e negócios voltado ao setor financeiro. Para começar, é preciso de menos dinheiro para abrir as portas. Além disso, o retorno é rápido e o custo de manutenção mais baixo, sem contar que os locais costumam sempre ter um bom movimento. E foi o que se recuperou mais rápido depois da pandemia. São Paulo é o estado com o maior número de novas empresas, seguido por Minas Gerais, Amapá e Roraima, que aparecem no fim desta fila. E na hora de formalizar o negócio, a maioria prefere ser um microempreendedor individual. Além de menos burocracia, o MEI garante direitos trabalhistas como previdência e principalmente paga menos impostos. E no mês de maio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai lançar um programa nacional voltado para estimular a produção de alimentos saudáveis, que vem da agroecologia, da agricultura familiar, que é produzido de forma sustentável. A agroecologia é o conceito que envolve a produção de alimentos saudáveis com respeito aos aspectos ambientais, sociais e culturais. Nos últimos anos, tem sido observado a redução da diversificação dos alimentos na agricultura familiar, com estímulos, por exemplo, à produção de soja por esse segmento. Por isso, uma das frentes do programa será o desestímulo ao uso de agrotóxicos no país. Segundo a pasta, o governo federal está reestruturando a política nacional do setor, tanto que foi criado recentemente um grupo de trabalho para a reconstituição da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que terá até 45 dias para fazer a proposição para a reconstituição dessa nova comissão. Outra estrutura que está sendo remontada é o Comitê Interministerial de Agroecologia. A CONAB explicou que o Programa de Aquisição de Alimentos, relançado recentemente pelo governo federal, também deverá estimular a produção de alimentos saudáveis, com sistemas agroecológicos, e ele vai facilitar a compra governamental de alimentos, produzidos por agricultores familiares e pequenos produtores rurais. De acordo com o Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, é possível garantir o abastecimento da população brasileira com alimentos saudáveis, mas para isso é preciso investir em modelos de produção como a agroecologia. O Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que pela quinta vez seguida manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. O documento enfatizou que depois de 2 anos de fracassos na missão de manter a inflação no centro da meta, vai perseguir o seu objetivo e, se for preciso, até aumentar mais uma vez a Selic. Ainda ressaltou que o ritmo mais moderado de crescimento da economia é necessário para que os preços não subam tanto e informou que a nova regra de gastos do governo é importante, mas não fundamental para justificar a política de juros do Banco Central. Talvez não seja novidade que o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Só que algumas novas descobertas dividem opiniões sobre as vantagens e desvantagens de quem toma. No estudo publicado no The New England Journal of Medicine, foi apontado que beber pelo menos uma xícara de café por dia pode fazer você se mover mais, mas dormir menos e pode aumentar o risco de sofrer de um tipo de palpitação cardíaca. A conclusão geral é que não há uma única consequência do consumo da bebida relacionada à saúde, mas a realidade é mais complicada. A maioria das pesquisas apenas observa o que acontece com as pessoas que bebem e as que não bebem café. Para isso, 100 adultos saudáveis do estado americano da Califórnia
com idade média de 39 anos, foram recrutados para entender melhor os efeitos imediatos da bebida na saúde. Todos receberam relógios inteligentes para registrar seus passos e sono, monitores contínuos de glicose no sangue e dispositivos de eletrocardiograma que rastreiam seus ritmos cardíacos. Cada participante foi designado aleatoriamente para beber tanto café quanto quisesse por 2 dias e depois abster-se por mais 2 dias, repetindo esse ciclo por um período de 2 semanas. Com isso, foi descoberto que nos dias de consumo de café, os participantes deram em média 1.058 passos a mais do que nos dias que não tomaram. Porém, o sono foi prejudicado, com os participantes dormindo 36 minutos a menos. Ou seja, quanto mais café bebiam, mais atividade física faziam e menos dormiam. O café também parecia afetar o coração, mas os pesquisadores não encontraram evidências de uma relação significativa entre o consumo de café e as contrações atriais prematuras, que são batimentos cardíacos precoces, muito comuns que todos nós experimentamos e que surgem das câmaras superiores do coração. Apesar de não ser conclusivo, foi recomendado que se alguém estiver especialmente preocupado com os riscos de insuficiência cardíaca, por exemplo, se tiver histórico familiar de insuficiência cardíaca ou se o médico disser que há alguma outra indicação de risco, pode ser melhor evitar o café. Mais notícias com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30 e às 10 da noite comigo e Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h. Obrigada pela companhia e uma ótima terça-feira para você.